Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre uma das minhas melhores leituras do ano, As Vinhas da Ira, de John Steinbeck, romance que retrata as desventuras de uma família que está migrando de Oklahoma para a Califórnia, nos Estados Unidos. E por que que essa família está fazendo essa movimentação? Na década de 1930, nos Estados Unidos, houve um fenômeno climático conhecido como Dust Bowl. Traduzindo aqui literalmente, seria algo como tigela de poeira. E esse fenômeno assolou principalmente a região das planícies altas ou altas planícies nos Estados Unidos. Vou deixar um mapinha aqui para que vocês tenham uma noção da região que mais foi afetada. E como a economia dessas regiões dependia muito da agricultura e as tempestades de poeira acabam inviabilizando as colheitas, muitas famílias se veem obrigadas a sair dali para ir em busca de oportunidades em outros locais dos Estados Unidos. E o John Steinbeck, durante essa década, acaba tendo contato com várias dessas famílias, porque ele escreve artigos para uma revista, um jornal, na verdade, sobre essas pessoas, sobre esse movimento, sobre trabalhadores que estavam saindo dos seus locais de origem para buscar oportunidades em outros lugares. E ele se envolve tanto com a história dessas pessoas e se revolta tanto também com a situação delas, que aquilo fica com ele por um bom tempo, ao ponto de ele resolver fazer algo mais grandioso para dar visibilidade à situação daquelas pessoas, para retratar a situação daquelas pessoas que, aliás, era pouco retratada, diga-se de passagem. E aí, então, nasce este As Vinhas da Ira. E o que que a gente tem neste romance aqui? Logo no começo, nós somos apresentados a um homem chamado Tom Joad. Esse homem conseguiu liberdade condicional após passar 4 anos em um presídio por ter matado um outro homem, e ele está retornando para a casa dele, que fica no interior do Oklahoma. Só que aí, conforme ele vai se aproximando do local, ele vê que as coisas estão um pouco diferentes, tem muita poeira na estrada, carros na estrada, famílias na beira da estrada também, mas ele segue ali o caminho dele, pega carona, depois salta e vai a pé até a casa da sua família. Só que ele chega em frente à casa dele e ele percebe que tem algo muito estranho ali, porque a casa parece abandonada, não tem ninguém ali dentro. Só que logo ele consegue uma explicação. Há um vizinho que ainda está por ali nas redondezas e esse vizinho conhecia o Tom Joad, e esse vizinho explica a situação para ele. Ele fala que os pais, a família do Tom Joad foi obrigada a sair dali e que eles foram buscar abrigo então na casa do tio, e que muito provavelmente estavam organizando as coisinhas para irem para a Califórnia, tal qual tantas famílias faziam nesse momento. E o que estava acontecendo? Muitas das famílias até tinham direitos de propriedade sobre aquelas terras, só que com o Dust Bowl e a falta de colheitas por ali, e somado ainda, porque não bastasse o Dust Bowl, ainda tínhamos ali na década de 30 a Grande Depressão Americana, que começou com a quebra da Bolsa de Nova York de 1929. Então você tinha as colheitas inexistentes na região, as condições econômicas que estavam péssimas, inflação, ou seja, preço dos alimentos, custos de vida, tudo aumentando, e aí essas famílias se veem sem recursos e acabam tomando empréstimos de grandes bancos, colocando como garantia as suas terras, as suas propriedades. O que acontece é que elas não conseguem pagar esses bancos e aí tem a garantia executada e são obrigadas a saírem daquela terra. Inicialmente, muitas até conseguem ficar como arrendatários ali, então cedem uma parte dos rendimentos da colheita aos bancos, mas chega um ponto em que a colheita está tão fraca que isso já não é mais suficiente e os bancos colocam aquelas famílias para correr dali. Foi o que aconteceu com a família de Tom Joad. Então ele resolve ir se juntar à família na casa do seu tio, vai andando até lá, não fica tão longe dali, encontra a família e descobre que é isso mesmo, que eles estão prontos para partir para a Califórnia. A mãe estava toda preocupada, queria muito dar um jeito de conseguir falar com ele, mas era muito complicado. Enfim, acaba que Tom Joad chega a tempo de ir para a Califórnia com sua família. E aí já começa o perrengue. A gente consegue ver um pouco da situação, um pouco não, bastante. O John Steinbeck faz um trabalho excelente nesse sentido, de mostrar pelo que aquelas famílias passavam nesse processo de migração.
porque eles tinham pouquíssimas coisas, então muitas vezes não tinham nem carro, e eles precisavam de um carro para fazer essa viagem. Então eles pegavam o pouco que tinham e iam vender, só que pagavam muito pouco pelas coisas que eles vendiam, justamente porque eles sabiam que era ou aquilo ou nada para aquelas pessoas. Então é colocado aqui que muitas vezes vinham comerciantes de outros estados para comprar coisas dessas pessoas, porque sabiam que iam conseguir as coisas a preço de banana. Então é isso que acontece com a família Joad. Eles vendem as poucas coisinhas deles para comprar um carro caindo aos pedaços. Aliás, ainda nisso, depois de lutar para conseguir esse dinheirinho para comprar um carro caindo aos pedaços, a galera tenta passar a perna nas famílias, os comerciantes de carro, então vender carro com pneu furado, vender carro estragado. É uma situação muito triste, mas enfim, família Joad consegue deixar o carro direitinho ali, mas eles colocam simplesmente, vamos lá, eu nem lembro quantas pessoas, mas talvez 12 a 13, porque no mesmo carro temos, vamos aqui fazer a conta, a gente tinha no mesmo carro Tom Joad, a mãe, o pai, a avó, o avô, os 4 irmãos de Tom Joad, sendo que uma delas estava grávida, e aí tinha o marido dela também. Aí temos também o tio, e por fim nós temos ainda de brinde um reverendo que acaba se juntando a eles. Não estava planejado, mas ele pede o lugar para ir e a família acaba cedendo. Então é isso, temos 12 pessoas dentro de um carro que não está nem perto de estar em boas condições. E aí, essa viagem começa, e ainda com as coisas dele, né, esqueci de comentar que eles levam panela, colchão, tenda, que eles vão ter que pernoitar ali na beira da estrada, etcétera, e tem as coisas deles ainda. E aí, efetivamente, começa a jornada da família Joad para a tão sonhada Califórnia. E enquanto eles estão na estrada, eles veem toda uma movimentação ali, veem que há muitos carros na estrada, mais do que o normal, e carros nas mesmas condições deles, ou seja, carros caindo aos pedaços, e veem que esses carros também estão abarrotados de pessoas. Só que eles percebem que tem, e eles vão conhecendo algumas pessoas também ao longo do caminho, que tem pessoas que estão indo em direção à Califórnia, mas também há pessoas voltando da Califórnia. E por que que tinha tanta gente nesse fluxo de ida e volta da Califórnia? Porque as pessoas, os grandes proprietários de terras, donos de fazenda, etc., da Califórnia, sabiam da situação dessas pessoas que estavam sofrendo com o Dust Bowl, que haviam sido despejadas de suas terras, e aí eles começam a fazer alguns panfletos. E esses panfletos tinham fotos muito bonitas das fazendas, com seus pomares, com os pêssegos saborosos, as laranjas brilhantes, tudo verdinho, uma paisagem muito diferente do que eles estavam encontrando ali na região das planícies altas dos Estados Unidos. E aí eles diziam: olha, vem para cá que aqui tem trabalho. Não falavam quanto pagavam, mas dizia que tinha muito trabalho para colheita. E aí essas famílias viam esses panfletos e falavam: ah, é para lá que a gente tem que ir então. Só que milhares e milhares de famílias viam esses panfletos. E o John Steinbeck até descreve aqui em um capítulo a lógica desses panfletos, algo como, vou chutar um número aqui, tá? Você distribuía 500 panfletos e você precisava de 1000 empregos. Mas aí cada um desses panfletos era visto por, sei lá, vamos chutar 20 pessoas aqui. Ou seja, se boa parte dessa galera que viu os panfletos for para a Califórnia, não vai ter emprego para todo mundo. E não só não vai ter emprego para todo mundo, como vai ter uma alta demanda por esses empregos, o que vai acabar forçando os salários para baixo. E o resultado é que aquelas pessoas que migram para a Califórnia em busca de condições melhores acabam ganhando uma miséria. E aí, logo então, eles começam a suspeitar do porquê que tem gente no fluxo de ida, mas também tem muita gente no fluxo de volta. Gente que foi tentar a vida na Califórnia e acabou por se frustrar. Olha, o pessoal que acompanha aqui o canal sabe, eu nunca neguei, eu gosto de ler desgraceira, livro triste, mas isso aqui foi quase demais pra mim. Tem um capítulo 20, que eu acho que é a coisa mais
triste que eu já li, e não só triste, mas revoltante, que te deixa com o estômago embrulhado, sabe. O pessoal que acompanha aqui também o canal sabe que é muito difícil eu parar a leitura de um capítulo no meio, geralmente eu sento pra terminar o capítulo, e aí isso é mania minha, mas este capítulo 20 eu tive que largar um pouquinho e dar uma espairecida, porque eu estava ficando mal, assim, de sentir uma sensação física mesmo, sabe. E basicamente sobre o enredo do livro, sem dar spoilers, é isso que eu posso falar. Só que eu ainda tenho que convencer vocês a ler este livro maravilhoso. Então, vamos conversar sobre alguns aspectos que me chamaram a atenção neste livro aqui. O primeiro deles é a estrutura do livro, que é bem diferentona, porque o que o John Steinbeck faz aqui é basicamente alternar capítulos e a gente tem um romance, mas acaba que a gente tem quase que um ensaio também. A gente começa então acompanhando a família Joad, e aí no capítulo seguinte a gente tem uma situação um pouco mais geral sendo descrita, muitas vezes com críticas sociais do John Steinbeck envolvidas. E aí acaba que o resultado é bem legal, porque a gente vê a situação da família Joad, que a gente está ali acompanhando de perto, se envolvendo emocionalmente, etc. Mas a gente vê que aquela situação da família Joad não estava sendo vivida somente por eles. Aí vem esses capítulos que são mais gerais, que mostram que aquela era uma situação vivida por várias famílias naquele contexto. E já que eu tô falando desses capítulos, deixa eu fazer 2 comentários aqui sobre eles. Primeiro, no geral, eu gostei muito desses capítulos. Tem uns aqui que, meu Deus do céu, teve um momento que eu fui até pesquisar se tinha algum livro do John Steinbeck só de ensaios e eu não achei, infelizmente, mas porque é um negócio tão bem escrito, são umas críticas bem feitas, sabe, um raciocínio tão bem estruturado que eu fiquei: "Gente, imagina esse homem com uma coletânea de ensaios". Mas enfim, acabei sendo frustrada nesse meu desejo. Mas o outro ponto que eu queria comentar é um ponto um pouco negativo, porque embora eu tenha amado a maioria desses capítulos, em alguns momentos eu achava que eles interrompiam bem o fluxo de narrativa mesmo, do que a gente estava acompanhando na história da família Joad. Tem alguns capítulos que são bem complementares, então às vezes eles pegam como gancho o que foi narrado no capítulo anterior da história da família Joad, e aí no fim eles fazem uma espécie de gancho para o que a família Joad vai viver no capítulo a seguir. Só que em alguns momentos eu senti que havia essa interrupção de fluxo, e eu entendo que o propósito desse capítulo seja ir do macro para o micro e vice-versa, só que eu senti que alguns deles não fariam falta, porque você consegue ver que aquela situação não é vivida somente pelos Joad, você já entendeu isso, sabe. Dá para entender, com pouquíssimo tempo de leitura, que a família Joad era uma espécie de microcosmos de uma situação muito mais ampla, vivida por muito mais famílias ali. Então, é a minha única crítica a esse tipo de capítulo, mas no geral eles são muito bons. Segundo ponto que me saltou aos olhos aqui neste livro são os simbolismos. Eu adoro um simbolismo e aqui a gente tem alguns bastante relevantes, mas eu queria ressaltar 2. O primeiro é a estrada. A palavra the road, a estrada, né, traduzindo aqui, é repetida milhares de vezes ao longo do texto e ok que a maior parte do livro se passa em uma estrada, que é a Rota 66, conhecida aí como a Rota dos Refugiados, mas eu realmente não acho que é à toa o fato de que o livro repete essa palavra tantas vezes. E o outro simbolismo muito forte aqui que eu vi e que foi algo que foi crescendo conforme eu ia passando as páginas, foi o da natureza e, mais especificamente, o de uma tartaruga que aparece no comecinho do livro. Prestem atenção nessa tartaruga, eu até discuti o simbolismo com o pessoal lá da leitura conjunta que rolou no clubinho, porque é um símbolo bastante forte e um símbolo muito bonito, muito sensível. Eu gostei muito de como o John Steinbeck embutiu nessa tartaruguinha e em outros animais que aparecem ao longo do romance, o fato de que o ser humano é muitas vezes indiferente à natureza e que isso muitas vezes acaba sendo a sua ruína. Vide o Dust Bowl, que não surgiu do nada. Uma das principais causas foi o desmatamento e anos de mau uso daquela terra. Terceiro elemento que eu quero ressaltar aqui: personagens maravilhosos, especialmente a mãe e o Tom Joad. A mãe já é uma personagem pela qual eu fiquei cativada assim que ela foi apresentada.
Sério, que personagem impressionante, a descrição que o John Steinbeck faz dela em certo momento. Ai, eu até passei por ela aqui agora, olhem só. Ela parecia cônscia do papel importante de baluarte da família que desempenhava. Parecia saber da importância da posição que ocupava e que ninguém lhe poderia jamais disputar. E, visto que o velho Tom e as crianças não conheciam doença ou medo desde que a mãe não os sentisse, ela acabava por não conhecer qualquer hesitação. E quando algo de alegre, prazenteiro, lhes acontecia, eles primeiro olhavam para ela, a fim de ver se ela estava alegre. A mãe estava acostumada a tirar alegria mesmo das coisas menos alegres. Melhor que a alegria era a calma que ela demonstrava. Sabia permanecer imperturbável. E dessa sua posição, ao mesmo tempo grande e humilde, ela extraíra serenidade e uma calma superior. De sua posição de médica de almas, eu achei tão linda essa expressão, médica de almas, auriu segurança, tranquilidade e domínio de gestos. De sua posição de árbitro, tornou-se distante e fria como uma deusa. Parecia saber que dependia dela o edifício de sua família, que, se ela se mostrasse perturbada ou tomada pelo desespero, todo esse edifício desmoronaria ao menor sopro de ventos adversos. E é isso, como a gente tem um narrador onisciente aqui, em certos momentos ele coloca o foco narrativo sobre a mãe, e aí a gente vê que os filhos a veem como um baluarte mesmo, como uma rocha muito sólida. Só que com a aproximação do narrador, a gente vê que a mãe está despedaçada por dentro, super preocupada, que está muito abalada, mas ela sabe, como eu acabei de ler nesse trechinho aqui, que dela depende todo o estado da família. Então ela fica lá, forte, mesmo apesar das adversidades. O único confidente dela acaba sendo o Tom, filho pelo qual a gente vê que ela tem uma afinidade especial, e isso pelo caráter do Tom, pela sua índole que muitas vezes fica escondida, mas que quando aparece é determinante também. E como eu disse, foi um personagem que cresceu muito pra mim ao longo da narrativa. Quando ele apareceu no começo, eu fiquei, será que isso aí vai ser boa coisa? Como é que isso vai ser? Mas conforme a gente vai conhecendo mais esse personagem, a gente vê como ele cresce na narrativa. Quarto ponto que eu quero ressaltar, as críticas, na verdade, que o John Steinbeck faz aqui e a reflexão sobre a condição humana. A partir das situações vivenciadas pela família Joad, o John Steinbeck propõe umas reflexões que você fica, meu Deus do céu, e é aquela coisa que consegue tornar o livro universal, sabe? Porque mesmo tratando de uma situação ali tão específica, vivida pela família, numa determinada região, numa determinada época, ele consegue fazer a gente pensar sobre aspectos que, infelizmente, vigoram até hoje. E em algum momento do livro, eu lembro que eu estava achando a narrativa um pouco maniqueísta, porque era todo o tempo, ai meu Deus, as pessoas vulneráveis são maravilhosas, são perfeitas, elas fazem tudo de bom. Claro, tem alguns personagens ruins aqui em meio a esses personagens mais vulneráveis sendo retratados. Mas, no geral, dá pra ver que é um povo mais puro, etc. E eu concordo com isso, em certa medida, mas ele sempre colocava os proprietários de terra como pessoas malvadonas, não sei o quê, não sei o que lá. Só que depois ele coloca a figura de um proprietário de terra que quer ajudar aquela galera e de um proprietário de terra que, na verdade, também se vê na mão das grandes corporações. E uma coisa que é muito interessante, um movimento que o John Steinbeck descreve aqui, que é muito interessante, é a despersonalização, digamos, que é inerente a essas corporações. Então a gente vê uma família lá que está sendo despejada, o trator vai passar em cima da casa delas, e aí o cara lá, o chefe de família, vai falar com o motorista do trator. Fala: "Olha, por que que você está fazendo isso aqui? Não sei o quê". E aí o motorista fala: "Olha, é o meu jeito de ganhar dinheiro, eu tenho criança em casa, estão passando fome". E o moço: "Ai, mas você é um dos meus". Mas ele fala: "Olha, eu sei, mas se eu não fizer isso aqui, a minha família vai passar fome, eu não posso deixar isso acontecer, e se eu não fizer, outra pessoa vai fazer no meu lugar". E aí ele fala: "Tá bom, já que você não é ocupado, quem que é?". Aí ele fala: "O banco". "Tá, mas quem que eu posso procurar no banco?". E aí fica nisso, sabe, ninguém sabe o que fazer, não tem uma pessoa específica para culpar, e o John Steinbeck coloca aqui como isso é benéfico para que o sistema continue funcionando. O autor coloca aqui, retrata situações injustas e que
são de nosso conhecimento, isso já aconteceu aqui no país, inclusive com o café, que é o fato de que grandes fazendeiros muitas vezes estragavam, pisoteavam seus pêssegos, jogavam arroz ao mar, enquanto milhares de pessoas passavam fome, e eles faziam isso justamente para que o preço dos alimentos pudesse continuar lá em cima. E enquanto isso, pessoas esfomeadas olhando toda essa comida indo para o lixo. O quinto e último ponto, e talvez tenha sido mais relevante para que eu tivesse gostado tanto deste livro, é a mistureba que a gente tem aqui e que deu um resultado maravilhoso, na minha opinião, porque ao mesmo tempo que a gente tem um romance, a gente tem aqui alguns ensaios, a gente tem crítica social, a gente tem registro histórico, tem uma saga familiar que parte o seu coração, só que essa emoção tá inserida muito na medida aqui, não é aquela coisa forçada que você pensa, meu Deus, ele colocou isso aqui só para que eu pudesse chorar e sofrer agora. Eu sei que o intuito do autor era fazer a gente sentir o sofrimento dessa família, mas ainda assim você sente que não tá forçado, sabe? Mesmo no capítulo 20, que, meu Deus do céu, é desgraça atrás de desgraça, ainda assim você sente que tudo aquilo ali muito provavelmente aconteceu com alguém, não exatamente do mesmo jeito, mas talvez muito parecido. E eu até ouvi falar, quando eu estava lendo algumas coisas sobre este livro aqui, que o John Steinbeck mostrou o livro para pessoas que conheciam aquela situação, a situação dos trabalhadores tendo que migrar daquela região para a Califórnia, etc. E aí ele perguntou: isso aqui tá ok, parece verídico, tem sofrimento demais? E aí as pessoas respondiam que conheciam histórias piores. Pois é. E o meu último comentário neste vídeo diz respeito a esta edição aqui, que é a edição que agora tá mais fácil de encontrar aqui em mercado brasileiro. A gente tava com uma outra edição, mas era uma edição de bolso, que era bem ruinzinha de ler, imagino eu. E recentemente a Record lançou esta edição aqui. Primeira coisa, eu só queria fazer uma crítica à edição, que é, não tem um texto complementar. Gente, fiquei tão decepcionada com isso. Eu realmente achei que a gente ia ter uns textos complementares aqui, e isso não aconteceu. A gente não tem nenhuma introdução, nem um texto depois, pós-fácil, não. É literalmente só o livro mesmo. E eu fiquei decepcionada, porque, poxa, uma edição atual não é baratinha, e os livros ultimamente têm vindo, né, com uma fortuna crítica bastante robusta, e eu imaginei que seria o caso deste aqui, e não é, infelizmente. E o meu outro comentário diz respeito à tradução. Eu li boa parte do livro nesta edição aqui, que é, primeiro, lindíssima, mas é uma edição no inglês, no idioma original do livro. Essa aqui é do aniversário de 75 anos da obra. Eu vou deixar o link aqui para onde vocês podem encontrar esta edição na descrição do vídeo. E aí dava para analisar alguns aspectos da tradução. Eu costumava alternar um capítulo, então um capítulo no original, outro capítulo aqui, e às vezes, quando algumas coisas me chamavam a atenção, eu lia o mesmo trecho no original e na tradução. E quais são as minhas considerações? Primeiro, não é um livro fácil de ler no original, porque aqui ficam muito claras as marcas de oralidade daquela região, né, do Oklahoma, de onde a família Joe vem. Então a gente vê que não é um inglês tradicional, que eles falam um pouco diferente. Acredito até que a gente pode falar em dialeto. Ele coloca também algumas marcas na pronúncia, assim, de nomes, por exemplo. Tem um personagem cujo nome é Rose of Sharon, mas eles falam Rosa Sharn, e aí isso é a marca de como eles falavam esse nome na oralidade. E isso aqui é até passado para a tradução. O nome dessa personagem também varia quando é o narrador e quando é a família se referindo a ela. Só que acaba que a gente perde muita coisa. E não é demérito da tradução, tá? Eu realmente não tenho a intenção de criticar a tradução nesse sentido. Mas é que é isso, não tem muito como passar esse tipo de coisa para o português. E eu acho até que os tradutores dessa edição aqui fizeram um bom trabalho nesse sentido. Os tradutores são Herbert Caro e Ernesto Vinhais. E o que eles fizeram é basicamente adaptar essas marcas orais para uma espécie de vocabulário sertanejo aqui do Brasil, sabe? Uma coisa mais caipira, digamos.
E eu achei uma boa saída, porque eu acho importante que a gente veja que aquela população fala de um modo diferente. Isso fica muito claro quando eles estão falando com pessoas que são da Califórnia, por exemplo. Mas saiba que, obviamente, não é a mesma coisa de ver isto aqui no original. Mas também fica o aviso aqui de que não é um livro fácil de ler no original. Eu demorava bem mais para ler um capítulo aqui do que nesta edição, e eu tenho uma facilidade em ler inglês, eu sou fluente no idioma, já li muitos livros em inglês, mas eu acho que este aqui foi o que me trouxe o maior desafio, justamente por conta dessas marcas de oralidade, o dialeto que é apresentado aqui, também porque a gente tem algumas especificidades da região. Por exemplo, no começo do livro é mencionado McAllister, o Tom Joad falando que acabou de voltar de McAllister, aí eu fiquei: "Tá, o que isso quer dizer?". Mas aí logo depois você consegue entender que aquilo é um presídio e que, portanto, o Tom Joad havia sido preso. Depois a história vai se desenrolando, a gente vai descobrindo o que aconteceu, mas enfim, saibam que vocês encontrarão certa dificuldade ao ler no original, mas se você tem um bom domínio do inglês, acredite, vale muito a pena ler o livro no original. E caso você fique na dúvida aí: "Ai, será que eu vou bancar a leitura do livro no original, etcétera", é só olhar lá na Amazon, eu vou deixar o link aqui, a edição para o Kindle, e aí você clica em "Dê uma olhada", que aí você lê os capítulos iniciais e, com base nisso, você consegue saber se é uma leitura que vai dar para você encarar no original ou não. Fora isso, tem uma outra coisa que me incomodou na tradução, por exemplo, às vezes o sentido que ficava na tradução não era exatamente o que a gente tinha no original. Eu discuti isso nos vídeos aprofundados que estão lá no clubinho, sobre essa leitura conjunta, que foi maravilhosa, aliás. Muito obrigada a todo mundo que participou. Se você quiser ter acesso aos materiais, vou deixar aqui na descrição do vídeo como você faz para isso. Mas, no geral, foi uma tradução que me agradou, não que eu seja eu ia falar grande autoridade, mas assim, sou zero autoridade para falar de tradução, mas se vocês querem saber aí a minha opinião, a opinião de uma leiga, fiquem sabendo que eu, no geral, gostei. Mas, pelo amor de Deus, seja no original, seja na tradução, só não deixem de ler este livro aqui. Já separei meu próximo John Steinbeck e espero que no ano que vem a gente tenha a oportunidade de falar sobre ele por aqui. Terminei de ler este livro, fiquei, meu Deus do céu, por que não li isso antes? Maravilhoso, e não à toa é um dos maiores livros da literatura norte-americana, quiçá da literatura universal. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.